Olá, tudo bom com vocês? Aqui estamos nós para mais uma oportunidade do estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma oportunidade importante para a gente poder fortalecer o nosso ânimo, a nossa fé. E nós, caminheiros do amor, mesmo distantes, estamos buscando dar continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, uns apoiando os outros, mesmo à distância, fazendo a nossa boa parte. Também estamos ajudando todos aqueles que nos acompanham. E neste momento, para iniciar o nosso Evangelho, vamos fazendo a nossa prece, pedindo proteção, o amparo do plano maior, dos amigos espirituais, para que possamos ter maior facilidade no entendimento das lições de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vós sois o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus nos ilumine e nos conduza nos estudos de hoje. E hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E hoje vamos falar sobre o item 5, que é o divórcio. Então, a gente aqui vai ler uma passagenzinha desse item e diz o seguinte aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Então a gente sabe, né, que existem leis, nós temos as leis divinas, que são imutáveis, que regem todo o universo, a nós também. São leis de amor que mantêm a nossa vida, a nossa existência, tanto no plano físico como no plano espiritual, na maior harmonia, né? É essa a proposta dessas leis. Harmonia, segurança, beleza. Mas a gente também tem as leis da matéria, que regulam toda a nossa vida, tudo que a gente faz aqui na nossa existência física. E a gente também tem as leis que regulam as uniões, né? Então a gente tem a condição das leis que regem o casamento e o final dele, que é o divórcio. E é como ele está dizendo aqui, né? O divórcio é a lei humana que põe fim àquilo que o sentimento já tinha declarado como acabado. Então, hoje, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa visão do amor, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é os ensinamentos do Cristo. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre essa questão da separação entre os casais, do divórcio, né? A gente vai buscar saber um pouquinho a respeito do que é o casamento, né? O que é essa proposta? Então, a gente, na história, pesquisando, né? A gente tem o seguinte, que lá no começo da humanidade, a gente tem, né, os homens se organizando em determinado momento para formar famílias, formar clãs, né? É um período assim que a humanidade está saindo da selvageria e entrando já na civilização. Tanto é que o casamento, essa organização familiar, ela é um dos pontos indicatórios da evolução humana. Então é onde os homens se propõem a desenvolver capacidades, tanto físicas, intelectuais, emocionais, para se protegerem a sua prole, né? Então a gente tem essa condição já desde o passado, e desde o momento em que ela aparece,
ela já tem as suas formas de leis, de regras, né, para manter esse grupo unido, para protegê-los. Então, logo no começo, a gente sabe, né, que esses grupos que se uniam, eles tinham como objetivo a proteção. Afinal de contas, dois trabalham e pensam melhor que um, né? E naqueles tempos difíceis era muito bom ter um companheiro. Então, o objetivo maior era a proteção, a alimentação. Depois, na sequência, onde a gente já começa a desenvolver a parte intelectual, é dar continuidade aos saberes, passar adiante, né, a sua prole, tudo aquilo que já vinha sido aprendido, mas também passar adiante os seus bens. Então a gente vai vendo, né, essa formação do grupo familiar, onde existem muitas coisas ali acontecendo. A gente traçou aqui para poder entender melhor sobre a união entre duas pessoas, aquilo que a gente chama de casamento, dois panoramas. Um panorama positivo, quando as pessoas se unem por amor, e um panorama assim não tão favorável, né? Quando se unem por interesses materiais e outros. Então a gente fez um roteirinho para não se perder, porque o assunto é meio longo. Então a gente poderia dizer, olha, quando hoje duas pessoas se unem, né? Elas têm objetivos, né? Unir forças, isso quando elas estão, né, nesse panorama positivo, baseadas no amor. Então, elas têm como objetivo unir forças físicas, porque a partir de determinada idade, quando a gente se dispõe a caminhar junto com outra pessoa, é lógico que é muito mais interessante, né? Dois trabalhando para poder formar o lar. Então, unir forças físicas, forças intelectuais, porque a possibilidade de ideias aumenta, é maior o potencial da criatividade. É curioso porque antigamente era mais difícil sair de casa para casar, né? Ou para montar um lar. A gente tinha que sair de casa, né? Tinha que pedir permissão para os pais, mas hoje em dia a coisa está um pouquinho mais fácil, porque muitos jovens ou muitas pessoas já moram sozinhas, né? Então não é assim tão difícil mais. Mas outros objetivos, né? Desenvolver e aprimorar sentimentos. Quando a gente está com vontade de viver junto com alguém, cresce em nós essa vontade, né, de dividir pensamentos, sentimentos, dividir para somar, né? Porque querer bem faz bem. Quando a gente se disponibiliza a cuidar do outro, a ter mais atenção com as pessoas, é lógico que também a gente recebe em troca, né? Nesse panorama favorável, como a gente falou. Juntos é mais fácil seguir a caminhada nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis, que são os momentos dos obstáculos, das dificuldades, sejam elas no campo da saúde, financeiras, né? E essas pessoas, quando se unem, elas desenvolvem um compromisso de ajuda mútua, um compromisso de confiança, né? Então, são duas pessoas que não vão uma zombar da outra, mas uma vai ajudar aquilo que falta, né? A outra vai acrescentar, vai orientar. Mas a gente sabe, né, que em toda situação sempre vai reger o livre-arbítrio pessoal de cada um. Então, às vezes, as coisas começam muito bem, é um jardim florido e de repente as coisas começam a ficar um pouco difíceis. E de repente aquele jardim florido vira uma selva e é por isso que a gente precisa prestar atenção, né? Então, como a gente disse, no começo a história parece boa, né? Tudo muito promissor, mas o tempo vai passando e muitas vezes ou um ou outro que forma ali o casal
vai se deixando descuidar, né? Não só da aparência física, mas se deixando descuidar também dos sentimentos, da forma como se comunica, né? Por preguiça, por má vontade, e acabam se desenvolvendo vícios desagradáveis, comportamentos agressivos, né? Colocando em risco a relação do casal, a relação da família, se existem filhos, as coisas ficam bastante complicadas e perigosas realmente, né? E nessas situações onde as coisas se transformam de forma radical, é importante parar para avaliar se existe a possibilidade de seguir adiante ou se é necessário parar para não continuar e se machucar, se arriscar, né, num compromisso difícil um com o outro e também com os filhos. Nesse momento de avaliação é importante pedir socorro, porque muitas vezes nós que estamos vivenciando o drama, nós não temos a compreensão total daquilo que está ali a acontecer. E uma outra pessoa, seja um familiar, seja um orientador, seja um terapeuta, ele vai poder nos orientar de forma melhor. Então, pedir socorro é legítimo e necessário nesses momentos, para que a gente então possa abrir a nossa mente, vislumbrar melhor a situação e poder então trabalhar, né? Então, a partir desse momento que a gente tem esse momento, né, de visualizar melhor, se a gente perceber, né, que os traumas estão se acumulando, que as situações difíceis, né, estão se sucedendo, será que é bom continuar adiante, né? Ou se distanciar, buscar curar as feridas emocionais, cada um seguindo a sua estrada, amadurecendo, se responsabilizando pelas escolhas, não é melhor, porque às vezes a gente faz essa parada, muitos casais a gente tem história mesmo, né? Que se descuidaram, houve esse momento difícil e o casal teve realmente que optar pela separação. Passa-se o tempo, ambas as partes amadurecem e depois lá mais para frente, quase já, né, nesse período do amadurecimento maior da idade, se juntam novamente, mas com mais respeito, com bem-querer, porque amadureceram os sentimentos, né, amadureceram as suas escolhas. Então, isso é muito bonito, a gente parar realmente e dizer, olha, eu não tenho condições, não vai dar para continuar assim. Isso é ser verdadeiro, isso é ser honesto, né? Um com o outro. E dentro da doutrina espírita, a gente tem uma condição que o plano espiritual e até mesmo o evangelho diz pra gente que nós somos responsáveis por todo o bem, mas também por todo o mal que a gente causa às pessoas. Então, se a gente está enxergando uma situação complicada, por que se arriscar? Porque dentro das leis, como nós falamos que existem as leis divinas, quando a gente maltrata, quando a gente tem malquerença, né? Quando a gente provoca o outro, nós estamos nos comprometendo depois a ressarcir esse nosso irmão em outras vivências, em outras realidades, mas existe um compromisso, essas coisas não ficam assim no hora veja, né? E muitas vezes o resgate é dolorido. Ele não é um resgate assim, nós vamos voltar de mãozinha dada e vai ser tudo bem. Nem sempre é assim dessa forma. Depende do mal que nós tivermos praticado, né? Daquilo que a gente fez o outro sofrer. Então é importante a gente pensar bem, né? Aí a gente falou desse panorama, né? É interessante porque a gente começou a falar que era um panorama positivo, mas que de repente ele pode também, né? Acontecer um problema. E se a gente fosse ver o outro panorama, né? Um panorama onde as duas pessoas se juntam, não por amor, não por afinidade, mas por interesse. Porque tem muita união que é baseada no interesse mesmo, né? Que não tem nada de amor, né? São pessoas que se juntam, o casal se junta por atração física, por conta da beleza, né?
E isso não tem nada a ver com amor, isso é paixonite. Quando você tem aquelas sensações, parece que tem um monte de formiguinha andando dentro do seu coração, no seu estômago, né? Amor é um sentimento bem diferente, bem amplo. Então, assim, quando você se liga numa pessoa porque ela é bonita, porque ela é sensual, tá, né? Cuidado, porque isso pode ser realmente paixão. E a paixão, ela é rápida. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Ela não é duradoura, né? O amor, ele é duradouro e ele tem uma força poderosa que dá a capacidade de enfrentar obstáculos. Já a paixão não, né? Então, também temos outro interesse, tem os interesses materiais. Muitas uniões também são baseadas em interesses materiais, dinheiro, poder, e elas também são passageiras, né? Porque quando você está interessado ali naqueles bens materiais, a gente sabe que bens materiais eles podem estar hoje e amanhã não estar mais. E ali é só conveniência, né? Então, provavelmente essa união ela não será muito duradoura, né? Ela está fundada em bases bem delicadas, né? Mas assim, se dessa união houver filhos, os filhos continuam a ser responsabilidade do casal. Se houver alguma coisa, esse casal se separar, os filhos são de responsabilidade deles, né? Então, esse tipo de relação ou união não tem por base a lei do amor, da afinidade, construída ao longo das encarnações, porque tem isso que a gente também não sabe, né? Aquelas relações que a gente tem por afinidade, que você gosta de estar perto, não é paixonite, é amor mesmo, que você tem admiração pela pessoa, você quer estar junto com ela, fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Essa relação, ela está crescendo através das encarnações. Ela vai num dinamismo, você vai aprendendo a viver com aquela pessoa. Nem sempre como teu parceiro. Às vezes vemos como irmãos, a gente vem como amigos de trabalho, mas é um relacionamento que vai crescendo ao longo das nossas existências espirituais, até que um momento a gente se encontra como um parceiro e efetiva uma união. Então, esses casos de união por interesse, eles não têm por base essa afinidade ao longo das reencarnações, né? Essas uniões por interesses acontecem e se quebram aqui mesmo, né? A gente não leva elas junto com a gente lá para o plano espiritual, a não ser que a gente tenha causado mal para o outro. Aí a gente acabou, né? Firmando um compromisso de resgate com ele numa próxima reencarnação, ou com ela. Mas também nesses casos onde a união é por interesse, existem suas exceções, né? Existem casos onde os casamentos foram baseados ou pela beleza, ou pelo poder, pela sensualidade, e ali com o passar dos dias as pessoas, opa, nossa, que bacana, mas olha a ideia da pessoa, como ele é interessante, nossa, eu quero ficar mais tempo junto, a beleza até foi embora, ou então o dinheiro já desapareceu, né? Não é mais tanto como era antes, mas você foi se afeiçoando, o casal foi se afeiçoando um ao outro, aprendendo a conviver, e de repente vira uma união efetiva mesmo. Aquilo que começou por interesse acaba se transformando num aprendizado maravilhoso de amor. Então a gente vê que tudo vai depender das escolhas que cada um faz. Não existe assim, esse casal tá fadado à separação. Não. Cada um, né, vai ter o seu momento de decidir, o seu momento de escolher. Aí a gente sabe, né, que de acordo com a espiritualidade, a gente tem que o lar é a escola do coração. Então, aquele que se dispõe a se unir com outra pessoa, ele precisa se perguntar, poxa, eu estou interessado e estou motivado a entrar nessa escola, a formar um lar, porque na escola a gente tem aprendizado, né? Tem horas que a gente acerta, mas também tem horas que a gente erra e vai ter que corrigir. Então, dentro dessa escola chamada lar, a gente tem treinos, né? Tem o treino da simpatia, que é aprender a apreciar a ideia do outro. Tem aí o treino do bem-querer, que é querer cuidar nos bons e nos maus momentos, né? Querer, assim,
querer cuidar quando tá tudo bem é muito fácil. Agora, quando as coisas não estão muito bem, a pessoa não tá bem de saúde, ou tá com um problema, né? Tá nervoso. Então, o treino do bem-querer, o treino do companheirismo. Companheirismo é aquela disponibilidade de estar junto com a pessoa, de comer o pão, mesmo que o pão não for gostoso, né? E também, dentro do companheirismo, a gente tem o treino, lógico, da parceria, o casal, né? Os dois aprendem a ser parceiros e a confiar um no outro. E para confiar um no outro, a gente precisa ser verdadeiro. Verdadeiro não no sentido de tascar verdades, porque assim, né? Às vezes o nosso verbo, ele se torna ferino. Então, não nesse sentido, mas ser verdadeiro no sentido de dizer sim, eu quero, não, eu não quero. Sim, eu gostei, não, eu não gostei. Porque a outra pessoa não tem como adivinhar, né? Às vezes as pessoas falam, ai, mas a pessoa, meu marido, minha esposa, o meu bem-querer, ele devia ter pensado. Bom, como é que ele vai ter bola de cristal, né? Às vezes não está escrito, né, assim, na testa da gente aquilo que realmente a gente deseja. Então, ser verdadeiro, ser sincero naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente quer ou não quer. O treino da compaixão, né? Perdoar, aprender a lidar com as diferenças, principalmente quando os obstáculos acontecem, né? Porque diferenças, quando tá tudo bem, né? Tudo bem, eu gosto do amarelo, você gosta do vermelho, vamos lá, a gente compra uma coisa para cada um. Mas quando as coisas difíceis acontecem, cada um tem a sua reação, cada um vai ter a sua forma de pensar. Então, ter compaixão, ter entendimento e respeitar, né, a condição de cada um diante da dificuldade. Saber que o outro que nos acompanha, ele não tem a mesma forma de entender, ele não tem a mesma capacidade emocional que às vezes a gente tem, ou diferente, o outro tem a capacidade emocional e uma forma de pensar bacana e a gente não tem. Então, respeitar, né, e se ajudar nos momentos difíceis. O treino da boa vontade, né? Ter humildade, um calar para o outro poder falar, e assim vice-versa, né? Não ressaltar tantos os defeitos, mas valorizar as qualidades. Outro ponto que é treino, né? Que é essa afinidade, treinar a afinidade espiritual e a física. Se ajeitar no espaço em que convive, né? Paciência. Saber que as pessoas, elas mudam com o tempo, porque é normal o casal falar assim, nossa, mas você tá tão diferente, você não é a mesma, ou então assim como o homem, né? Ou o casal. Então, as pessoas ao longo do tempo, elas amadurecem, elas mudam de opinião, elas crescem mesmo, né? E a gente precisa ir acompanhando e vendo e trabalhando as questões. Ah, isso eu gosto, isso eu não gosto, e deixar claro de forma simples, sem agressividade. E um item importante que a gente aprende na convivência, que é o que mais traz problema, que é a comunicação. Então, como estou me comunicando com meu parceiro? Estou me exprimindo de forma clara e sensata os meus sentimentos, as minhas ideias, as minhas vontades? Como nós temos começado as nossas conversas com os nossos parceiros? Porque é assim, né? Se você começar, você é um ignorante, você não sabe de nada, você acha que a pessoa vai ouvir o resto do que você tem para falar? De forma nenhuma. Então, assim, começar uma conversa com insultos não vai dar em nada de bom, né? Então, cuidado com as emoções destrutivas, com a ira, com a raiva, com a vingança. Tem esses sentimentos aí, é melhor você ficar mudo, quieto. Aí a hora que passar e voltar à razão, o bom senso, você vai lá conversar com a pessoa. Porque se você começar a conversa na base da emoção, a conversa tá afadada ao fracasso. Você não vai conseguir nada. Tom de voz. Se você chegar para a pessoa que vive com você, que você precisa dela para continuar junto e começar a gritar com ela, ela não vai te ouvir mais. Frases contendo gozações ou ser mordaz com a pessoa, aquelas piadinhas, sabe? Fora.
Linguagem do corpo. Quando a pessoa está falando e a gente está lá revirando os olhinhos assim, como se a pessoa fosse ignorante, né? Como se ela não soubesse de nada. Ou dá aquele sorrisinho de escárnio. Assim, também não é muito bom para relacionamento. Então, se estiver acontecendo essas situações, urgentemente a gente pedir perdão e buscar socorro, como nós falamos já. É bom ouvir uma pessoa mais velha, ouvir um terapeuta, ouvir alguém da nossa condição de fé, né? Que possa nos ajudar a voltar na condição do equilíbrio, do bom senso, para enxergar o que a gente quer, o que nós estamos fazendo e o que pode ser melhorado. Se possível, todo possível já foi feito, né? Inclusive o recurso do tempo, porque a gente tem que dar tempo para as pessoas e nada disso nos ajudou, né? E o caminho melhor, antes que a gente comprometa a felicidade do próximo, é a separação. Então, que cada um siga seu caminho, como nós falamos realmente no início, né? Seguir o seu caminho significa aprender, cada um em separado. Se valorizar, se conhecer, se amar, porque ninguém ama ninguém se não se amar primeiro. Se eu não me conhecer, se eu não souber das minhas dificuldades, das minhas falhas, das minhas qualidades, eu não vou poder amar ninguém. Por isso que tem gente que sai de casamento, de relação e entra na outra e não dá certo. Ai, que legal, né? Não, não tem nada de legal, porque você está se machucando. Cada separação é um luto. Não é um luto de uma pessoa que morreu, mas é o luto de um sentimento que acabou. E é ruim, porque causa traumas. Então, assim, não deu certo aquele relacionamento? Calma. Vamos pensar, vamos viver. Ai, mas aquela vontade de ter um companheiro. Vai fazer um trabalho de caridade. Vai se dedicar ao bem. Vai fazer uma obra que traga as pessoas para você, né? Aí depois você amadurece, melhora o entendimento sobre o como proceder o relacionamento entre as pessoas. E aí você está mais ou menos pronta, porque ninguém está pronto, né? Nós estamos aqui aprendendo. Mas você está numa situação melhor para assumir um relacionamento. E é dentro dessa condição que a doutrina traz, né, essa orientação. Porque todo mundo quer saber, mas a doutrina espírita, ela apoia o divórcio. Então, assim, não tem isso. A gente não apoia nem desapoia. O que dentro do evangelho é colocado, que a gente não deve fazer para o outro, aquilo que a gente não quer que façam para a gente. Então, se a gente quer merecer respeito, se a gente quer receber amor, quer ser cuidado, que a gente aprenda a amar o outro. Agora, se eu não tenho condições, né, se eu ainda não estou disposta também a amar, que envolve todos aqueles aprendizados que a gente falou aqui, compaixão, paciência, companheirismo. Se eu não estou disposta, então eu não devo começar uma relação. Eu vou primeiro me fortalecer para depois assumir, né? É um compromisso mesmo, gente. É um compromisso com a gente e com o nosso próximo, tá? Então, que a paz do Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre, que os amigos espirituais nos intuam, porque eles estão sempre ao nosso lado, que tenhamos muito discernimento e muita fé. Que assim seja, graças a Deus.